Quando Jesus estava para ser crucificado, Pilatos não queria que Jesus fosse crucificado, porque ele viu que era uma perseguição religiosa a Jesus. E aí ele propôs de colocar entre Jesus e a multidão, colocou Barrabás, que era um enorme criminoso, e ele usou esse princípio que havia um costume deles poder escolher entre os criminosos os piores para serem crucificados e os menos piores ainda poder ficar livre da crucificação, que era algo terrível. Mas a multidão, instigada pelos religiosos, pelos pastores da época, pelos sacerdotes, pelos fariseus, gritaram para que Jesus fosse crucificado. E a cena foi uma cena muito triste. Quem imaginar essa cena, Jesus ali sendo julgado, Pilatos aqui, Barrabás aqui, e naquele momento Barrabás sai livre. Um homem altamente criminoso, terrível, sai livre, enquanto um homem totalmente justo vai ser crucificado. Aquela mesma multidão que gritou para Jesus ser crucificado, mais tarde, em Atos 2, eles se convertem na pregação de Pedro. E aí está essa troca dos traidores. Como que o mundo atuou? Como Pilatos atuou? Depois lá em João capítulo 2, a gente vê a purificação do templo. Mas se você prestar atenção, eles estavam negociando no templo os cordeirinhos, nos dias da Páscoa. As pessoas vinham de longe e muitas delas não conseguiam trazer cordeiros para serem sacrificados e para eles poderem comer na Páscoa. Então eles comiam da carne, assavam a carne e todo o restante era queimado em sacrifício a Deus, e eles comiam também em oferenda a Deus. Só que como alguns não trouxeram cordeirinhos, tinha cordeirinhos no templo para vender, e muitos cordeirinhos, porque era muita gente que vinha para Jerusalém, e se tornou um alto negócio a venda de cordeiros. Aquilo que por tantos milênios se sacrificava aqueles cordeiros, como figura que Jesus seria o Cordeiro de Deus que tiraria o nosso pecado, como uma obra maravilhosa, uma ilustração maravilhosa que falaria a respeito da crucificação de Jesus, se tornou um alto negócio para se ganhar muito dinheiro. Então, no mundo, Pilatos saiu livre. No mundo religioso, houve um alto negócio, se ganhava muito dinheiro. Entre os discípulos de Jesus, estava ali também Judas, que trairia Jesus, como é a figura lá da tribo Sauí. Ele era um idealista que queria a libertação do Império Romano. E ele achou que Jesus seria esse libertador do Império Romano. E ele fez tudo para que o seu povo fosse liberto desse jugo tão pesado. E ele tinha boas intenções, Judas. Mas ele usou Jesus nesse propósito que ele tinha. E por isso, do próprio dinheiro dos sacerdotes, que provavelmente muito desse dinheiro poderia ter vindo das vendas daqueles cordeirinhos, eles usam para financiar a traição de Judas. Aí Judas traz Jesus por 30 moedas de prata. Mas entre os discípulos de Jesus tinha uma outra pessoa que também era traidor e que não sabia que era. Era Pedro, que negou Jesus 3 vezes, mas que encontrou espaço para o perdão. E é disso que eu falo a Páscoa, porque desses outros casos a Páscoa não tem sentido para eles, nem para Judas, nem para os religiosos que vendiam aqueles cordeirinhos, porque não fala sobre arrependimento e perdão, não fala que Barrabás tenha sido arrependido, mas a Bíblia fala que Pedro se arrependeu. Então Pedro tinha umas trevas dentro da sua alma,
dentro do seu coração. E quando a luz de Deus, do juízo de Deus, chegasse na presença dele, ele seria atirado para longe de Deus como Barrabás e como qualquer outro, como Judas. Mas Deus não fez isso com Pedro. Deus não lançou fora Pedro, porque Jesus foi morar no coração de Pedro e estabeleceu a paz. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Ele veio morar dentro do coração de Pedro. E aí Deus não lança fora Pedro, não por causa da bondade de Pedro. Deus não lança fora Pedro para longe, por causa que o seu filho está morando dentro do coração de Pedro.